Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, professor. Aguardar o pessoal chegar aí para a gente começar. Vocês estão bem, né? Tudo certo. Graças a Deus. Aguardar um pouquinho aí o pessoal chegar para a gente começar, tá? Bom dia, Luana. Bom dia, Paulo. Bom dia, professor. Deixa eu ver o pessoal entrar para a gente começar. Bom dia, Bianca. A Elida não está conseguindo entrar. Entrou agora. Bom dia, Elida. Bom dia. Bom dia, Brenda. Terminar de admitir aqui o pessoal que a gente entra. Bom dia, Camille. Bom dia. Quem mais? Não falei. Brenda, já falei. Bom dia, Brenda. Desculpe. Bom dia, Douglas. Bom dia, Carlão. Beleza? Deixa eu só entrar aí. Maria Eduarda, Nathalie, Ana Luísa, pra gente começar. Pronto. Vamos lá. Tem mais gente aqui. Deixa a galera entrar. Pronto, acho que já entrou a galera aqui. Gabriel está ingressando. Bom, meus queridos, bom dia a todos que eu não falei individualmente. Bom dia. Vamos continuar aqui refração da luz, tá? Falar especificamente de índice de refração, porque tem um cálculo, e o cálculo de índice de refração é importante para vocês saberem, porque disso depende também o cálculo de outras características, tá? Então, quando a gente estudar as leis da refração na próxima aula, vocês vão ver que a gente pode calcular o ângulo de incidência, o ângulo de refração, mas para isso nós precisaremos do valor ou dos valores dos índices de refração, dos meios, tá? Normalmente ele não vai dar esses valores
e aí a gente vai precisar calcular. Por isso é importante que vocês aprendam a calcular o índice de refração. Então vamos lá, recapitulando aqui rapidamente, o que a gente falou foi da refração da luz, tá? Refração é um fenômeno no qual a luz muda a velocidade, muda a direção e sentido, mas ela muda também o meio de propagação. Diferente da reflexão, que é quando a luz muda a direção e sentido da velocidade, mas permanece propagando no mesmo meio. Então, mudou de meio, direção e sentido da velocidade, e o meio de propagação, o fenômeno é chamado de refração. Quando, por exemplo, a luz penetra na água, está passando do ar para a água, essa mudança provoca uma alteração na velocidade, na direção e no sentido da propagação da luz e, consequentemente, está mudando o meio de propagação. Estava no ar e passou para a água, ok? Bom, então esse fenômeno é chamado de refração, como eu já havia dito para vocês. Bom, alguns efeitos que eu também já comentei, só para a gente relembrar. Efeitos da refração, a impressão que você tem que o objeto está quebrado quando você coloca ele dentro de um copo com água. Então, esse desvio aqui na imagem, essa mudança na posição da imagem devido à refração da luz. Falei para vocês da formação de miragens, né? Que também ocorre na refração da luz, quando você tem um aquecimento da massa de ar aqui, a luz passa da massa de ar menos densa para uma mais densa, consequentemente vai ter mais partículas de gases, e aí vai haver uma refração, formando as miragens, e tem a profundidade aparente, que eu não me lembro se eu comentei com vocês, mas é também o efeito da refração. Você vê o fundo da piscina, você tem a impressão de que ele é mais raso do que realmente é, por causa da refração da luz. Então a luz, ela faz com que você enxergue os objetos numa posição diferenciada, tá? Só para relembrar também, eu falei para vocês que normalmente a luz sofre refração, mas ela é seguida de outros fenômenos também. Então, quando você lança a luz, por exemplo, dentro de um copo d'água, você vai observar que existe a refração da luz, tá? A luz muda de direção e sentido quando ela passa de um meio para o outro, mas tem também uma parte da luz que sofre reflexão, tá? Aí depende do tipo de superfície, eu também falei para vocês. E tem uma parte da luz que é absorvida, sofre absorção no meio. Então, você observa isso, por exemplo, no aquecimento. Se você fornece luz para a água durante um determinado intervalo de tempo, se você medir a temperatura antes e depois, você vai observar que depois de receber uma quantidade de radiação de luz, essa água também sofre aquecimento. E esse aquecimento vem de onde? Vem justamente do calor que foi absorvido através da radiação da luz. Então, quando você lança a luz na superfície de separação de dois meios, normalmente, tá? Isso não significa que sempre vai ocorrer, mas na maioria dos casos vai ocorrer três fenômenos conjuntamente: reflexão, refração e absorção, tá? Ah, professor, pode não ocorrer absorção, por exemplo? Pode. Se a superfície ela for uma superfície refletora de cor escura, por exemplo, tá? Aí a cor negra, por exemplo, cor negra não, desculpa, se for uma cor clara. Se for a cor negra, vai ocorrer um alto índice de absorção e pouca reflexão. Se for uma superfície mais clara ou metálica, vai ocorrer mais reflexão do que absorção, tá certo? Então vocês observam essas características. Agora, o que a gente está estudando é a refração, a luz passando de um meio para o outro aqui, sofrendo mudança de direção e sentido, tá? E essa mudança de direção e sentido, eu também já havia dito para vocês que ela ocorre devido à diferença de densidade. Então, quando a luz está passando aqui, ó, do ar para a água, houve uma mudança de densidade. Que mudança de densidade foi essa?
A água ela é mais densa do que o ar. Então a luz ela se propaga aqui com uma velocidade maior. Ao penetrar na água, ela vai diminuir a velocidade porque a água é mais densa do que o ar. Essa diminuição de velocidade provoca a diferença no ângulo aqui, a mudança na direção do raio, tá? Fenômeno chamado de refração. E essa refração, ela depende, obviamente, da densidade do meio. Quanto mais denso for o meio, maior será o desvio, tá? E, consequentemente, maior será a modificação, inclusive da velocidade da luz nesse meio. Então, quanto mais denso for o meio, menor a velocidade da luz nele. Bom, para a gente determinar isso aí, a gente calcula o que a gente chama de índice de refração absoluto do meio, ou índice de refração do meio, que foi o que a gente finalizou a aula passada, tá? Índice de refração é chamado de N, ok? E N, ele dá uma característica de densidade da substância ou do corpo. Então, o índice de refração, ele é medido através da razão entre a velocidade da luz no meio e a velocidade da luz no vácuo. Você pega a velocidade da luz no vácuo, que vai ser sempre 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esse valor a gente vai considerar o mesmo para o ar, tá? Então, se ele falar para vocês, a luz que vinha proveniente do ar penetra numa placa de vidro. Sua velocidade cai para 2 vezes 10 a oitava. Qual o índice de refração do vidro? Você vai pegar N igual a C sobre V. C vai ser a velocidade da luz no ar. Ele não deu no enunciado da questão, mas é o mesmo do vácuo, 3 vezes 10 a oitava. Dividido por V, que é a velocidade da luz no vidro, 2 vezes 10 a oitava. Corta 10 a oitava, vai ficar 3 dividido por 2, 1,5 é o índice de refração do meio, tá? Do vidro, nesse exemplo que eu estou falando para vocês. Ah, professor, 1,5 o quê? Já falei no final da aula passada que nós estávamos dividindo metro por metro por segundo. Então, o índice de refração ele é adimensional, ele não tem unidade. É só um valor absoluto para determinar o índice de refração dos meios. Quanto maior for o N, o índice de refração, significa que mais denso é o meio. Então, por exemplo, uma placa de vidro é mais densa do que a água. O índice de refração da água é 1,33. O índice de refração do vidro varia de 1,5 até 1,56, dependendo do tipo de vidro, tá? Então, esse índice de refração, ele nos dá uma noção da densidade, de características de densidade do meio. E ele é adimensional. Sempre vai ser um valor maior do que 1, claro, porque não existe velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo. E a gente está considerando a velocidade da luz no ar praticamente igual à do vácuo. Então, aproximadamente 3 vezes 10 a oitava. Qualquer outro meio vai ser mais denso do que o ar ou o vácuo. Consequentemente, a velocidade vai ser menor. V é sempre menor do que C. Logo, N vai ser sempre um valor maior do que 1. Certo? Se você calcular o valor e esse valor for menor do que 1, seu cálculo está errado. Beleza? Bom, isso foi um breve resumo do que a gente viu na aula passada, tá? E aí a gente vai para o que interessa nessa nossa aula de hoje. Eu falei para vocês que nós iríamos mostrar como calcular, desculpe, como calcular aí o nosso índice de refração, para depois dar sequência aí na refração. Bom, então aqui nós temos alguns exemplos, tá? Que mostram como a gente pode calcular o índice de refração de um meio. Então, o primeiro exemplo que eu separei para vocês, ele diz o seguinte: vamos calcular o índice de refração da luz que se propaga no interior de um diamante. Para tanto, considere que no interior do diamante a luz se propaga com velocidade de 1,25 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, como é que a gente vai calcular o índice de refração? Só jogar na fórmula
índice de refração é igual a C sobre V. N é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. N vai ser: qual a velocidade da luz no vácuo ou no ar? Sempre 3 vezes 10 à oitava. Qual a velocidade da luz no diamante? Ele passou aqui 1,25 vezes 10 à oitava. Então vai ficar 3 vezes 10 à oitava dividido por 1,25 vezes 10 à oitava. Como é que eu divido potência de 10? Nós iremos cortar aqui 10 à oitava e 10 à oitava, que são comuns aos dois. 3 dividido por 1,25 vai dar 2,4. 2,4 é o nosso índice de refração do diamante. 2,4 o quê? Nada, é adimensional, não tem unidade. E o que isso significa? O resultado indica que no vácuo a luz se propaga com velocidade 2,4 vezes maior do que no interior do diamante. Então a velocidade da luz no ar vai ser quase 2,5 vezes maior do que no interior do diamante. Certo? Por isso que no diamante você tem a formação de diversas colorações no interior, quando você vai virando o diamante, que você vai vendo o índice de refração. Quanto maior o índice de refração, melhor a qualidade do diamante. Você já deve ter visto em filmes ou em alguma reportagem na televisão que o cara, para observar ou analisar se é um diamante verdadeiro, a pedra é verdadeira, ele coloca uma lupa no olho e pega a pedra, coloca contra a luz e vai virando essa pedra, porque aí ele consegue ver se há uma dispersão de luz, e quanto maior for a dispersão de luz, maior vai ser a pureza do diamante, maior vai ser o índice de refração dele. Certo? Bom, segundo exemplo. Certo meio transparente e homogêneo tem índice de refração absoluto 1,2. Determine a velocidade da luz no seu interior. Dado C, que é a velocidade da luz no ar ou no vácuo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso aqui ele não precisava nem passar, porque nós temos que saber de cor, tá? Novamente, N é igual a C sobre V, só que agora ele inverteu. Ele deu o N, que é o índice de refração, e quer que você determine a velocidade da luz nesse meio, tá? Então você vai inverter. V é igual a C sobre N. C é 3 vezes 10 à oitava e N ele deu 1,2. Como é que eu vou dividir potência de um número? Eu divido número com número e conservo a potência que é comum aos dois. Então 3 dividido por 1,2 vai dar 2,5 vezes 10 à oitava metros por segundo. Vai ser o valor da velocidade da luz nesse meio. Ok? Então aqui eu calculei o índice de refração, porque ele deu a velocidade da luz no meio. Aqui eu calculei a velocidade da luz no meio, porque ele deu o índice de refração. Certo? São as duas grandezas que nós podemos calcular com essa equação, com essa fórmula de índice de refração. Lembrando que ele pode chamar isso aqui de índice de refringência também, tá? Então, índice de refração ou índice de refringência equivale ao N. Refringência equivale à refração, certo? Terceiro exemplo. Em um determinado meio material transparente, a luz se propaga com velocidade igual a 0,8 C. O que é isso? 80% da velocidade da luz. Sendo C a velocidade da luz no vácuo, não precisava falar isso, mas ele diz, determine o índice de refração desse material. Então, vamos lá. Para resolver, a gente coloca N é igual a C sobre V. C é o valor 3 vezes 10 oitava. 0,8 de C é 80% de C. Tá? Se você jogar dessa forma aqui, é só cortar C com C, que é o mesmo 3 vezes 10 oitava. Vai ficar 1 dividido por 0,8. 1,25 vai ser a velocidade da luz nesse meio, o índice de refração, desculpe, nesse meio, onde a velocidade da luz corresponde a 80%
da velocidade da luz no vácuo, tá? Então, 2,4 vezes 10 a oitava metros por segundo seria o valor de V, que é 80% aí da velocidade da luz no vácuo, certo? Dúvidas até agora? Tudo tranquilo? Então, beleza. É o seguinte, nós temos agora um outro exemplo que diz o seguinte: certo material, a luz se propaga com velocidade de 75% da velocidade da luz. Observe que é uma questão semelhante, só que aqui ele já passou 0,8C, que equivale a 80%. Aqui ele está dando valor em porcentagem, tá? 75% da velocidade da luz no vácuo ou no ar. Determine o índice de refração do material. Então, para resolver, a gente precisa só transformar 75% em 0,75. Aqui seria 80%, aqui 75%. 0,75 de C, que é a velocidade da luz no vácuo ou no ar, tá? Que representa a velocidade que nós queremos calcular. Então, V é 0,75C. Substituindo do mesmo jeito que a gente fez antes, C sobre 0,75C vai dar 1 sobre 0,75, 1,33 vai ser a velocidade da luz nesse meio, tá? Velocidade da luz, não, desculpe, o índice de refração nesse meio, tá? A velocidade da luz, 75% da velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava. 75% vai dar aí 2,25 vezes 10 a oitava metros por segundo. A velocidade da luz nesse meio aqui. Ok? Bom, e o último exemplo, a luz se propaga entre dois meios de índices de refração distintos. Em seu caminho, a luz emerge de um meio cujo índice de refração é 1,5 em direção ao outro meio, cujo índice de refração é 1,25. Determine o índice de refração relativo entre os dois meios. Então, observe que esse exemplo aí é diferente. Então, quando ele pediu aqui para calcular, ele está pedindo para calcular ou N ou V, tá? Nas duas questões, 3 e 4, ele pede para calcular o índice de refração em função de um percentual da velocidade da luz no vácuo. Então, nesses casos aqui, a gente está calculando ou N ou V. Aqui a gente está calculando o índice de refração relativo. O que é isso? É de um meio em relação ao outro. Aqui também é relativo, só que aqui é relativo do ar com o meio, tá? E o ar a gente sabe que é 1. Então, sempre vai ser calculado o índice relativo. Só que aqui ele está querendo um índice relativo de dois meios, diferentes do ar. Então, o índice de refração de um é 1,5, o outro índice de refração é 1,25. Ele quer o índice de refração relativo para esses dois meios. Então, o índice de refração de 1 em relação a 2. Como é que a gente vai calcular? N1 sobre N2. Então, você pega o índice de refração do meio 1, é sempre o meio que emerge a luz, tá? E meio 2 é sempre o meio que refrata a luz. Então, se ele quer N1 sobre N2, que é o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2, tá? N1 sobre N2 vai dar 1,5 dividido por 1,25. Isso daqui vai dar 1,2, que é o índice de refração entre os dois meios. Então, o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2 é de 1,2. E o que é que isso significa? Significa que a velocidade da luz é 20% maior no meio 2 do que no meio 1, certo? Então, a velocidade ela é maior 20%, porque 1,2 está passando 100% mais 0,2, que é 20%. Entenderam esse exemplo aqui? Nenhuma dúvida? Professor, o senhor poderia fazer de novo? Pode sim, olha só. A luz ela está se propagando entre dois meios, tá? O caminho, a luz, ela está emergindo, ela está saindo do índice de refração em meio em direção ao índice de refração 1,25.
tá? Ele quer que você determine o índice de refração relativo entre os dois meios. O meio que a luz emerge é sempre o meio 1. O meio que ela refrata vai ser sempre o meio 2, N1 e N2, tá? Nesse caso, ele está querendo o índice de refração entre o meio 1 e o meio 2. Então, você vai pegar N1, que é 1,5, que é onde a luz emergiu, dividir por N2, que é 1,25. Quando você dividir 1,2 por 1,25, você vai achar 1,2. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a velocidade da luz ela é 20% maior no meio 2 do que no meio 1. Por que 20% maior? Porque está 1,2. Então, 1 equivale a 100%, e o que passar aqui em casa decimal equivale ao que ele é mais. Se fosse 2 aqui, você calculasse, desse 2, significaria o quê? Que a velocidade da luz seria o dobro da velocidade no meio 1, certo? Se você calcular e deu 1,5, 50% a mais. Se deu 1,7, 70% a mais. Porque o 1 equivale ao 100%. O que está a mais equivale aí à porcentagem. Tá certo? Então aqui eu estou calculando entre o meio 1 e 2. Ele pode fazer a pergunta diferente. Ele pode pedir a relação do índice de refração entre o meio 2 e o meio 1. Aí você vai ter que inverter N2 sobre N1. Ia ficar 1,25 dividido por 1,5. E aí você iria achar a relação entre os meios. Ok? Todo mundo entendeu agora? Nenhuma dúvida? Beleza. Ô, professor, Sim, pode só falar. uma pergunta. Nesse caso, o N pode ser menor do que 1? Pode. Nesse segundo exemplo que eu dei aí, se ele pedisse N2 menor do que 1. É porque nesse caso, Raquel, você não está calculando o N. Não é o N do meio, tá? Você está calculando o índice de refração relativo entre os dois meios. Esse índice de refração relativo, ele pode ser menor do que 1. Mas você observa que o índice dos meios nunca vai ser menor do que 1. Tá? Que foi o que eu falei para você. Então, se você calcula N2 sobre N1, você vai pegar aqui 1,25 e dividir por 1,5. Você vai achar um número menor do que 1. Só que esse número menor do que 1 significa o quê? O índice de refração relativo entre 2 e 1. Aí, se você calcular aqui, por exemplo, der 0,8, significa o quê? Que a velocidade da luz equivale é 80% maior do que no outro meio. Se você calcular e der 0,5, é 50% menor do que no outro meio. Você está entendendo? Entendi. Obrigada. Eu, nada. Agora, como eu havia falado antes, não existe meio com índice de refração menor do que 1. Então, não tem meio com índice de refração menor do que 1. Agora, o índice de refração relativo entre dois meios pode ser menor do que 1. Tá? Mas aí você pode observar que o índice de cada meio é sempre maior do que 1. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, ótimo. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde é que está o que eu quero aqui. Isso. Pronto. Então, como eu havia dito para vocês, o índice de refração adimensional, porque a gente corta aí as velocidades, metro por segundo por metro por segundo, e aí você não tem unidade, a grandeza adimensional, sempre N é igual a C sobre V. Certo? Isso daqui eu já havia mostrado para vocês. E aí, para concluir essa aula, a gente vai introduzir aí a questão das leis da refração. Tá? Leis da refração, como na reflexão, a refração da luz ela também obedece a duas leis básicas. Tá? Então, para entender as leis, a gente precisa realizar a nomenclatura aqui, tá? Relembrando características também que a gente viu no espelho. Então, nós temos aqui um raio de luz que incide do ar para a água. Então, esse raio de luz, se ele viesse direto e não sofresse desvio, ele viria para cá. Só que vocês observam que ele sofre um desvio, se aproxima
da reta normal. Então, eu tenho o raio incidente perpendicular ao ponto que esse raio tocou na superfície, penetrou na superfície. A gente traça uma reta, que é a reta normal, e aí você vai ter o raio refratado, tá? Isso aqui não interessa para a gente, que vai ser o raio refletido, tá? Então, o raio refletido, ele sobe para cá, mas isso aqui é reflexão, a gente já estudou. O que interessa para a gente é o raio incidente, a reta normal e o raio refratado. A primeira lei da refração ela é exatamente igual à lei da reflexão. Ela diz o quê? Ela diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares, estão sempre inseridos no mesmo plano. Então, sempre existirá um plano no qual está inseridos 3 raios. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado. Essa é a primeira lei da reflexão, tá? Então, o raio incidente, a reta normal, ao ponto de incidência e o raio refratado são coplanares, estão sempre no mesmo plano. Aqui tem outra figura mostrando para vocês. Raio incidente é esse aqui, reta normal, uma reta que eu traço imaginária aqui, perpendicular ao ponto que o raio penetra na superfície, e o raio refratado, vocês observando aqui que sofreu um desvio, aproximando da reta normal, como eu já havia dito para vocês, que ocorre uma diminuição na velocidade, e esse ângulo refratado vai ser proporcional a essa diminuição, tá? Bom, o ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, como a gente tinha lá na reflexão da luz, e o ângulo de refração, desculpe, que é refração, tá? O ângulo de refração, ele é formado entre o raio refratado e a reta normal. Quando a gente analisa o raio refratado e o raio incidente, a gente observa que, passando do meio 1 para o meio 2, houve uma redução de velocidade, né? Porque o meio mais denso aqui está representando o ar e a água. Você tem um meio mais denso, a velocidade diminui, o ângulo diminuiu, que é proporcional à velocidade. A segunda lei é chamada lei de Snell-Descartes, aquele mesmo lá da matemática, tá? Também estudou isso aqui. E ele estabeleceu uma relação matemática dessa diminuição desse ângulo com relação à densidade do meio. Então ele observou que quanto mais denso era o meio, mais lenta ficaria a luz nesse meio e, consequentemente, mais essa reta se aproximava da normal. Então, você tinha uma diminuição de ângulo proporcional à velocidade. E essa diminuição de ângulo ela ocorria numa proporção inversa à densidade, tá? Então, você teria um ângulo maior onde a densidade fosse menor. E você teria um ângulo menor, porque o raio fechava mais, onde o meio fosse mais denso. Então, ele estabeleceu uma relação matemática em função do seno do ângulo aqui, tá? Desse ângulo de incidência e do ângulo refratado, e aí conseguiu estabelecer matematicamente essa relação. Então, a lei de Snell, a segunda lei da refração, diz o seguinte: o produto do índice de refração absoluto de um meio pelo seno do ângulo que a luz forma com a reta normal nesse meio é constante para os dois meios. Então, se eu pego N1 vezes o seno do ângulo incidente, ele sempre vai ser igual a N2 vezes ao seno do refratado. Ou seja, o que aumentou na densidade vai ser proporcional ao que ele altera no ângulo, certo? Então, se você multiplicar aqui, ó, aqui você tem N1, você tem um ângulo maior. Aqui você tem N2 maior, mas você tem um ângulo menor. Então, uma coisa matematicamente compensa a outra. O que aumentou na densidade diminuiu no ângulo na mesma proporção. E aí você tem a segunda lei da refração que nos dá essa relação matemática. Então você pode calcular em função do índice de refração dos meios o ângulo de incidência ou o ângulo de refração da luz nesse meio, certo? Então conhecendo a densidade, por exemplo, a densidade da luz dá o índice de refração da água é 1,33. O do ar é 1.
Se eu souber o ângulo de incidência, eu jogo aqui na segunda lei e calculo o ângulo refratado. Posso dizer exatamente qual é o ângulo de refração, tá? Então, naquele caso, como eu havia dito para vocês, a luz passa do meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, de um meio menos denso para um meio mais denso, que é o ar e a água. Então, a reta se aproxima da normal, a gente pode afirmar que ela aproxima da normal, porque, como eu havia dito para vocês, a velocidade diminui e o ângulo de refração tem que diminuir. Então, a reta ela tem que aproximar da normal, certo? Se você tiver o contrário, a luz passando de um meio mais denso para um meio menos denso, o que, que vai acontecer? A velocidade vai aumentar. Se a velocidade aumenta, eu disse que a velocidade é proporcional ao ângulo refratado. Então, ele vem aqui, ó, o meio é mais denso. Passou para o meio menos denso, a velocidade aumentou, esse ângulo tem que aumentar. Então, nesse caso, a reta tem que o quê? Afastar da normal, certo? Então, quando a luz passa de um meio menos denso para o mais denso, a reta sempre vai se aproximar do raio da reta normal. Tá? O raio refratado sempre vai aproximar da reta normal, quando eu passar de um meio menos denso para o mais denso. E toda vez que eu passar de um meio mais denso para o menos denso, o raio de luz vai afastar da reta normal. Essa é uma regra que não muda nunca. Passou do meio mais denso para o menos denso, aproxima da normal. Passou de um meio passou de um meio mais denso para o menos denso, afasta da normal. Passou de um meio menos denso para o mais denso, ela aproxima da normal, porque diminui a velocidade e nesse outro caso aqui, ela vai aumentar a velocidade. Entenderam isso aí? Beleza? Então, galera, vou registrar aqui a frequência de vocês, nosso tempo vai acabar. Essa aula de hoje era só para mostrar esses exemplos para vocês de como calcular o índice de refração, tá? E passar os exemplos. Esse finalzinho eu aproveitei para mostrar aí para vocês essas leis, tá? Na próxima aula nós vamos continuar falando aí das leis da refração e das suas aplicações. Aí eu vou mostrar como calcular o ângulo incidente, o ângulo refratado em função dessas densidades, tá? Dos índices de refração dos meios, e aí aplicação da segunda lei da refração. Beleza? Alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje aí? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Quem tiver alguma dúvida pode aproveitar aí para perguntar. Acho que a gente ainda tem uns 2 minutos aí, né? 1h20. Pois é, alguma dúvida? Alguém tem alguma Professor, dúvida? Pode falar. o senhor poderia explicar de novo a segunda lei? Posso sim. Rapidinho. Olha só. Segunda lei, o que ele fez? Ele relacionou matematicamente o como e alterar o ângulo. Por quê? Você observa que o ângulo diminui à medida que a densidade aumenta. Então, passou aqui do meio mais denso, menos denso, desculpa, para o meio mais denso, a velocidade diminui. E a velocidade diminuiu, o ângulo também diminuiu. Então, o que ele conseguiu estabelecer matematicamente? Que o ângulo diminui mais proporcional ao índice de refração, que é a densidade. Então, quanto mais denso, menor seria o ângulo. Quanto menos denso, maior seria o ângulo. Então, uma coisa compensa a outra. Ó. N1 é o índice menos denso, o ângulo é maior. Então, densidade pequena, o ângulo é maior. Quando ele passa para o meio 2, que é mais denso, maior do que N1, porém o ângulo aqui vai ser menor. Então, essa relação de proporcionalidade fez com que ele estabelecesse essa fórmula. N1 vezes seno do ângulo incidente é igual a N2 vezes seno do ângulo refratado. Se você conhecer os valores de N1